A hiperuricemia, que é o estado de ácido úrico elevado no sangue, pode sim provocar uma doença renal futura. O ácido úrico ele pode acumular cristais dentro do parênquima renal, provocar uma insuficiência renal e formação de cálculos também. E se não tratado adequadamente, sim, pode levar à insuficiência renal. A infecção urinária também pode ser uma causa de insuficiência renal, desde que ela não seja tratada adequadamente ou em tempo hábil. Uma infecção urinária rara, assim, uma vez na vida, não causa, mas uma infecção urinária de repetição, tanto baixa quanto alta, com o passar do tempo pode levar a um quadro de insuficiência renal, dependendo, levar um prognóstico e pode ser caminhar até para a hemodiálise se não tratado adequadamente. O que a gente pode fazer para minimizar a chance de ter uma doença renal ou de ter um distúrbio de disfunção renal? Primeiro, tomar bastante líquido, comer bastante verduras, frutas, alimentação saudável, né? Menos carne vermelha, mais frango e peixe, que são a chamada famosa carne branca. Essas daí são as medidas que a gente faz não só para doença renal, mas para doença cardíaca, para dislipidemia, outros tipos de doença, e adotar hábitos de vida saudáveis, né? Exercício, caminhadas, dentro das suas possibilidades, né? E tem vários tipos de alimentações, de hábitos em cada região. Tudo isso leva a um propiciamento da doença renal em si crescer. Os pacientes diabéticos, pacientes vulneráveis como os diabéticos, hipertensos, pacientes dislipidêmicos, cardiopatas, prostáticos, são doenças que levam também, podem levar, se não tratadas adequadamente, à insuficiência renal e, dependendo do estágio, até levar ao tratamento dialítico. A bebida alcoólica em si, né, não prejudica não só o rim, como o fígado, como o coração, o organismo como um todo, né? Em relação aos renais, a quantidade de água vai depender muito do critério da classificação clínica da insuficiência renal. A maioria dos pacientes que têm insuficiência renal leve e que não tem estado de edema, ou seja, de inchação, eles vão tomar água da maneira normal. Aqueles que têm já uma redução da diurese, da urina, ou que estão inchados, edemaciados, esses sim vão ter que seguir restrição hídrica. A hipertensão e diabéticos são os principais fatores de risco para a doença renal terminal, ou seja, que podem precisar de tratamento dialítico. De 40% a 50% quase dos pacientes que estão em diálise, hemodiálise ou diálise peritoneal, são pacientes que têm pressão alta ou têm diabetes, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então, os pacientes que são hipertensos e diabéticos são muito mais vulneráveis e têm que ser muito mais assistidos para evitar que tenham uma doença renal futura e necessidade de diálise e transplante. Existem as portarias do Ministério da Saúde de atenção básica ao doente renal. Já existe e essa portaria abrange tanto a parte do nefrologista, são aqueles que estão em estágio de função renal alterada, estágio 4 e 5, e os pacientes que estão no estágio inicial são para atenção básica, como o PSF e outros programas do governo, que eles têm a disfunção renal até estágio 3. Todo ano a SBN ela faz uma campanha nacional do Dia Mundial do Rim, e esse ano caiu no dia 9 de março. Né? Essa campanha já vai fazer 17 anos, graças a Deus é uma campanha bem vista, já está há muito tempo no mercado. É um dia que a gente focaliza com a mídia nacionalmente, abrangendo as doenças renais e os pacientes renais. Este ano ela colocou saúde dos rins e exame de creatinina para todos, é o tema, e abrangendo também os pacientes vulneráveis, que são esses pacientes vítimas de calamidades, como enchentes, desmoronamentos, acidentes naturais, né? Esses pacientes, quando são pacientes renais, eles estão mais vulneráveis, mais propensos a ter uma agudização, uma piora da função renal. Pacientes, por exemplo, em São Paulo, pacientes de região que tem muito frio, os pacientes de rua que são hipertensos, diabetes, são mais vulneráveis a ter a doença renal agudizada e precisar de tratamento mais específico. Então, esse ano,
A campanha é sobre esse tipo de tratamento desse tipo de paciente, os pacientes vulneráveis, como os pacientes de rua, pacientes que estão alojados em alojamentos, idosos, hipertensos, diabéticos, pacientes que são nas catástrofes, por exemplo, de chuvas, que estão deslojados. Esses são os que a gente está tentando ter uma atenção maior, estão mais propensos a desenvolver a doença renal, caminhar para o estágio final e precisar de tratamento de alívio.